Todos bem da glória de Cristo, amém? Amém. Um pouco de calor, não é isso? Mas o nosso Deus é tão maravilhoso. Ele já está preparando uma chuva para cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, abra sua Bíblia em nome de Jesus. Filipenses 3. A partir do versículo de número 13. Todos abriram, amém? Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Filipenses 3, 13. Vai dizer assim: irmãos, quanto a mim não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Até aqui, a igreja pode se assentar. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Glória. Irmão, serei breve naquilo pelo qual nós iremos falar nessa noite, acerca da palavra do Senhor. Esse texto, essa palavra, ela veio ao meu coração, e eu já tive a oportunidade de estar ministrando, de estar pregando nesse texto, mas o que eu queria falar com a igreja nesse dia de hoje, o que eu gostaria de mostrar, de falar à igreja, é acerca daquilo pelo qual nós temos buscado na presença do Senhor. Aquilo pelo qual nós temos colocado como um primeiro lugar na minha vida, na sua vida. Porque o texto aqui mostra o texto dizendo: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que eu gostaria de tratar com a igreja nesse dia de hoje, a palavra do Senhor, ela vai mostrar para cada um de nós, que para que a gente venha a estar com nossos olhos fitos no alvo, que é Cristo Jesus, para que eu e você, a gente não venha se desviar, nem para a direita e nem para a esquerda, é necessário uma constância em cada um de nós. A palavra do Senhor vai dizer: ser firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor. E ela vai dizer que o nosso trabalho ele não vai ser vão no Senhor. Então é sendo firme e constante a cada dia na presença do Senhor. Mas uma coisa eu falo, a Bíblia sempre desafia a cada um de nós a uma vida que reflita naquilo pelo qual, a verdadeira vocação pela qual o Senhor, Ele chamou a cada um de nós, para estarmos aqui nessa terra. O chamado pelo qual o Senhor tem chamado a cada um de nós, a nós irmos além daquilo pelo qual o Senhor, Ele nos chama. A gente prosseguir, se esquecendo verdadeiramente das coisas que estão passadas lá de trás, e agora, com os olhos fitos no autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus, prosseguir a cada dia rumo à nova Jerusalém celestial. Mas como nós podemos, nesses tempos de hoje, nesse mundo pelo qual nós vivemos, onde a palavra diz que o mundo ele jaz no maligno, onde a palavra mostra a cada um de nós, e nós temos visto a cada dia, que situações têm se levantado para muitas das vezes tirar a cada um de nós, aqueles que servem ao Senhor, da presença do nosso Deus. Como então viver nesse mundo, nessa terra,
onde tudo nos leva a nós pecarmos contra o nosso Deus, como estar nessa terra para poder fazer a vontade do Senhor, para poder viver verdadeiramente a palavra do Senhor, se esquecendo de tudo que aconteceu outrora e agora seguir o rumo que é Cristo Jesus. É sobre isso que eu gostaria de falar com os irmãos nessa noite, e mais uma vez eu digo, serei breve naquilo pelo qual vou falar. O Senhor, Ele nos chama, a Bíblia a cada dia, ela mostra para cada um de nós, que tanto eu como você, como cada um de nós devemos ter prioridades na nossa vida. É necessário que eu e você, a gente venha ter prioridades na nossa vida. É necessário eu e você, a gente buscar o que é essencial para a minha vida e para a sua vida. É priorizar aquilo que é necessário, aquilo que é essencial para a nossa vida. Porque quando nós lemos a palavra do Senhor, e ela se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 6, a partir do versículo de número 33, ele vai dizer assim, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então eu gostaria de nessa noite relacionar aqui com os irmãos, a gente colocar algumas prioridades que a palavra mostra para cada um de nós, para aqueles que servem ao Senhor, para que a gente venha ter uma vida assim, dessa maneira, se esquecendo do passado e agora vivendo tão somente para Cristo Jesus. E eu gostaria de, junto com os irmãos nessa noite, mediante a palavra do Senhor, a gente mostrar alguns pontos onde a palavra mostra para cada um de nós o que nós devemos priorizar para a gente ter uma vida em santidade com o Senhor. Para a gente ter uma vida buscando aquilo que é necessário, aquilo que é essencial para a nossa vida. Por isso esse texto diz em Mateus, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando nós vemos a palavra priorizar, priorizar é você colocar em ordem as suas escolhas, ainda aqui nessa terra. E a palavra vai mostrar para mim e para você que uma das coisas que é primordial para a minha vida, que é necessidade para a minha vida, que é prioridade para a minha e para a sua vida, é a gente buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E a palavra diz que todas essas coisas, as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas o problema, irmãos, é que nós temos visto nesse tempo de hoje, onde muitas das vezes a prioridade não é aquilo que é do alto. A prioridade não é o Senhor, não é focar no autor e consumador da fé, como nós falamos aqui. A prioridade está em tantas outras coisas, que aquilo que é necessário, aquilo que deveria ser o primeiro lugar em nossas vidas, muitas das vezes, ele não tem a prioridade em nós. As pessoas andam muitas das vezes negligenciando isso, aquilo que é primeiro, que é Cristo Jesus. Porque como o obreiro Márcio falou aqui, se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui nesse dia de hoje. Se não fosse o Senhor se entregar naquela cruz do Calvário, se não fosse o nosso Pai entregar o seu único Filho por amor de cada um de nós não estaríamos aqui nessa noite de hoje. Quizás saber onde nós estaríamos, mas certamente aqui nós não estaríamos, se não fosse o sacrifício de Cristo Jesus naquela cruz. Porque como eu falava lá, da outra vez que eu preguei essa mensagem, quando o Senhor, Ele estava naquela cruz do Calvário, quando Ele estava sendo crucificado naquela cruz, Ele priorizou a mim e a você naquele momento. Era para cada um de nós que Ele estava olhando. Era para a minha vida, era para a sua vida, era para cada um de nós que Ele estava olhando quando estava sendo crucificado naquela cruz. Por isso a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. É isso que deve ser o primeiro lugar na nossa vida.
É necessidade para nós a gente colocar certas coisas em nossa vida em ordem. Porque muitas das vezes as coisas andam desordenadas no nosso meio. E a gente não tem o foco, a gente não tem o alvo, que é Cristo Jesus. A gente não busca aquilo que vem do alto, aquilo que vem de cima, que é do Senhor. Mas muitas das vezes priorizamos coisas ainda aqui dessa terra. Coisas que a ferrugem vai destruir, a traça vai vir, vai comer, os ladrões vêm e roubam. Mas aquilo que é do alto, a palavra diz que é eterno, louvado seja o nome do Senhor. Aquilo que vem do alto, ela traz em nós alegria para cada um de nós. Mas isso tem se perdido no meio do povo de Deus. Davi, quando ele ora, ele diz um salmo aqui, deixa eu ver aqui, louvado seja o nome do nosso Deus. Salmo de número 27, isso. Salmo de número 27. Davi aqui, ele vai mostrar para mim e para você mais uma prioridade na nossa vida. Aonde muitas das vezes também as pessoas abrem mão disso, ficam negligenciando também essa palavra. No capítulo número 27 do Salmo, no versículo de número 4, vai dizer assim, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu tempo. Então aqui o Senhor já está mostrando, através da vida do Davi, do Salmo, pelo qual deixou escrito para cada um de nós, que a prioridade de cada um de nós também, em primeiro, é buscar o reino dos céus, é uma das prioridades, e a sua justiça. E aqui está falando para mim e para você que é necessário a gente desejar morar na casa do Senhor todos os dias da nossa vida. Ele vai dizer para quê? Para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu tempo. Contemplar a formosura do Senhor é nós entrarmos na casa do Senhor, ter essa alegria, esse desejo de entrar, de fazer parte, de estar na casa do Senhor, e agora aprender no seu tempo, contemplar a formosura dele. Fala de adoração, fala de nós adorarmos ao Senhor, fala de nós aprendermos também da palavra do Senhor, mas isso também é mais uma prioridade que tem se perdido no nosso meio. Irmãos, eu me lembro aqui de quintas-feiras. Eu falo agora, eu estou falando antes de pandemia, aquelas coisas todas lá atrás. Não cabia pessoas aqui dentro. As pessoas vinham, lotavam essas coisas. E olha que antes era culto no domingo, na segunda e na quinta-feira, se não me engano, isso, na quinta-feira. E os 3 dias a gente via que a igreja, ela estava lotava a igreja. Porque eles tinham a alegria de poder estar na casa do Senhor, para contemplar a formosura do Senhor, mas também para aprender do Senhor. Essa é uma prioridade em cada um de nós. Ficava lotado de pessoas aqui, de pessoas lá fora, para poder estar aprendendo mais do Senhor, mas havia o desejo de buscar, de estar presente na casa do Senhor. Irmãos, porque é diferente. Hoje nós temos a tecnologia a nosso favor. Hoje nós temos o canal do YouTube, como nós estamos transmitindo aqui agora também, e é uma ferramenta útil para que nós possamos estar levando também a palavra a pessoas que estão mais distantes, de repente pessoas até fora do nosso estado também, como tem, não só no Virado na Consciência, mas também no canal da Igreja Voz da Verdade também, pessoas que estão distantes, mas que, por não poder estar presente aqui, eles estão conectados também lá, à distância com cada um de nós. Mas quando eu falo isso, eu falo de pessoas perto. Pessoas de perto que agora, devido ao advento da tecnologia, muitas das vezes elas priorizam não estar mais na casa do Senhor, mas muitas das vezes estar no conforto do seu lar, sentado. E não estou dizendo que isso é errado, pelo amor de Deus, não é isso. Mas não se compara a nós estarmos aqui presentes, uns com os outros, e o Senhor aqui operando, Ele fazendo sinais e maravilhas no nosso meio. Eu lembro de nós, naquele dia que nós fomos lá em São Paulo,
Nós estávamos lá em São Paulo, vocês têm que ver a alegria daquelas pessoas, não foi isso, meu pastor? E eu não estou falando de idolatria, não, porque o pastor Ricardo está aqui, pastor Elvis está aqui também, pastor, não é isso. Pastor Edson, não é isso, não é idolatria. É porque aquilo pelo qual elas vivem, tão somente através do canal, de repente lá em Minas, lá em Espírito Santo, na Bahia, enfim, no estado de São Paulo, agora elas estão tendo a oportunidade de ter isso dentro, muitas das vezes dentro do lar, na casa delas, ou então somente num lugar onde separou ali, para que a palavra pudesse ser ministrada. Vocês têm que ver a alegria dessas pessoas. Quem já foi aqui já sabe, o Henrique, Elane já foi, o obreiro Fernando também já teve a oportunidade de a gente estar indo. A gente vê a alegria dessas pessoas quando a gente tem essa oportunidade de agora poder estar ali junto. Porque nada se compara a você estar na casa do Senhor. E o salmista aqui já dizia isso: uma coisa pedi ao Senhor e a busca. Ele fala que ele vai pedir, mas ele vai buscar isso também do Senhor. Então é prioridade para mim e para você também buscar as coisas do Senhor também, estar na casa do Senhor, fazer a vontade do Senhor em nossas vidas. Porque, como o pastor sempre diz, vai chegar um momento que essa separação geográfica, tudo isso vai deixar de lado, vai deixar de existir, e nós estaremos juntos na morada celestial pela qual o Senhor lhe preparou para cada um de nós. Mas enquanto não chega esse momento, uma coisa pedi e a buscarei, que eu possa morar todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu tempo. É estar na casa do Senhor, é uma prioridade para cada um de nós, porque aqui o Senhor, Ele renova o nosso coração, aqui o Senhor renova nossas forças. Eu lembro que quinta-feira passada, eu estava aqui também, na quinta-feira passada eu estava aqui também, mas eu cheguei aqui cansado, aquela coisa toda. E eu até me escondendo ali, falei, o pastor não me chama para pregar não, mas amém, mas eu estou aqui. Mas eu ali quietinho no meu canto ali. Mas quando o pastor começou a ministrar a palavra, e os louvores entoando aqui, cantando louvores, aquilo já vai mudando, a atmosfera ela vai mudando dentro de cada um de nós. Aquilo já vai trazendo uma alegria, é como se ou não, é o Senhor, Ele renovando, devido a um dia cansativo no trabalho, enfim, o que você passou, o que nós passamos, mas o Senhor, Ele começa agora a tratar cada um de nós, os louvores, eles começam a entrar na nossa mente, no nosso coração, e aquilo vai te trazendo novamente alegria, e você vai se regozijando para aqui, daqui a pouco vem a palavra, e uma palavra de estudo tremenda, como foi na quinta-feira passada. Tudo isso é maravilhoso para cada um de nós. Não que você não possa, você pode ter também na sua casa. E olha que tem pessoas que nem estão ao vivo, mas é tudo somente depois, elas pegam lá para ver, quando vê. Mas é prioridade para cada um de nós. A gente está na casa do Senhor. A gente está na presença do Senhor. Presença que eu falo não é tão somente no nosso quarto, Mateus 6,6, não, mas também o desejo de buscar o Senhor na casa dele, estar na casa do Senhor. Eu lembro que nós estávamos lá em São Paulo dessa última vez, um jovem, Rodrigo, se eu não me engano o nome dele, o rapaz conheceu o canal em 2017. Ele mora a 1 hora de onde nós estávamos ali, em Mariporã, onde nós estávamos. Ele mora mais ou menos a 1 hora, 1h20, 1h30 de onde ele está. Eu não sei se ele entrou no canal lá e ele viu que o povo estava ali em Mariporã. Aquele homem não pensou 2 vezes, ele já pegou o seu carro, aquele jovem, ele já pegou o seu carro, 1 hora, pegou e foi. E daqui a pouco ele já chegou lá, o batismo tinha até acabado já. E detalhe, era um rapaz que ainda não era batizado, mas que conhece desde 2017 o canal. E quando ele teve a oportunidade de estar junto com os irmãos na casa do Senhor, porque naquele momento aquele sítio deixou de ser um sítio, se tornou a casa do Senhor. Quando ele teve a oportunidade de estar ali, ele não perdeu tempo, ele não pensou 2 vezes, não, eu quero me batizar também. E ali aquele jovem se batizou para a honra e glória do Senhor. Detalhe que já tinha terminado o batismo, a pessoa está trocado de roupa já, mas quando chegou aquele homem, o pastor pegou e foi para não, então vamos junto lá. Alegria de poder estar na casa do Senhor. Alegria de estar aqui na casa do Senhor nas quintas-feiras. Alegria do Senhor estar aqui no domingo, no culto. Alegria de poder estar visitando
visitando os irmãos no culto lá em Maria Helena, no culto em Vaslobo, a gente vem aqui, vocês vão lá, e assim a gente vai levando, até chegar a esse momento pelo qual nós falamos, de a gente estar junto, naquela morada do Senhor. Mas isso tem que ser prioridade em cada um de nós. Isso tem que ser desejo de cada um de nós. É por pedir ao Senhor e buscar estar na casa do Senhor. Estar na casa do Senhor. Porque isso vale a pena. Porque isso é gratificante para cada um de nós. E isso agrada também o nosso Senhor. Quando a gente prioriza o estar na casa do Senhor. O buscar em primeiro lugar as coisas que são do alto, as coisas que são de cima. Isso tudo agrada ao Senhor e faz com que eu e você, a gente venha agora a dar testemunho daquilo pelo qual nós aprendemos agora e passamos a viver. Passamos agora a estar vivendo dessa maneira. É buscando no Senhor, estar na presença do Senhor. Porque a palavra do Senhor vai dizer que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, mais uma prioridade para mim e para você é nós sermos verdadeiramente novas criaturas na mão do Senhor. É não viver o Evangelho tão somente de aparência. É não viver o Evangelho tão somente para poder querer mostrar a alguém. Não. Mas é ser verdadeiramente uma nova criatura nas mãos do Senhor. É ser verdadeiramente um daqueles que buscam ao Senhor verdadeiramente. É ser verdadeiramente... Não pode ser. Virar aqui. Isso, não pode tirar o capuz,inho aqui, ficar tudo certo. É você e eu, a gente priorizar isso na nossa vida. É ser uma nova criatura. Porque quando a gente não prioriza isso na nossa vida, a gente vive uma vida de fachada. A gente vive um evangelho de mentira. Não vivendo verdadeiramente aquilo que nós temos aprendido da palavra do Senhor. Não vivendo verdadeiramente aquilo que o Senhor, a cada dia, Ele tem colocado em nossos corações. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É você e eu seguir ao Senhor. É você e eu ser verdadeiramente uma nova criatura nas mãos do Senhor. A ponto de as pessoas lá fora, elas olharem para cada um de nós e elas não ver mais aquela velha criatura, aquele velho homem, aquele velho Jorge, que vivia lá atrás no pagode, nos pagodes da vida, nos bailes da vida. Não, mas agora uma nova criatura nas mãos do Senhor. Da pessoa olhar assim e ver, não, aquele ali verdadeiramente mudou. É isso que nós devemos priorizar. É isso que nós devemos buscar. Sabe por que eu falo isso? Tem um rapaz que trabalha comigo no setor de baixo lá no RH. Ele mora em São Gonçalo. E eu conversando com ele, e ele falando da época pela qual, quando novo ainda, a avó dele levava ele para a igreja, levava ele para estar. Hoje ele não serve ao Senhor. Ele não serve mais ao Senhor. Mas ele falando comigo, ele lembra das vezes que a avó dele levava ele para a igreja, e chegando lá naquela igreja, o pastor da igreja, os louvores que eram entoados, nós estávamos até conversando aqui agora com o irmão Anísio acerca dos louvores, o louvor exaltava o nome do Senhor. O louvor glorificava o nome do Senhor. Ele falando que a palavra era do começo ao fim, o pastor pregando, mas exortando a sua igreja, o seu povo, a ponto dele baixar a cabeça, ele contando para mim hoje o ímpio, ele contando, falando comigo, ele falando a ponto dele baixar, criança ainda, ele baixava a sua cabeça ali com seus 10, 12 anos, ele baixava a sua cabeça e a palavra ia falando no seu coração, aquela coisa toda.
A palavra exortando mesmo, colocando um dedo na ferida mesmo, aquela coisa toda. Mas quando ele saía dali, já tinha o desejo dele de no outro domingo estar lá de novo. Ainda que a palavra fosse dura, mas aí tinha um desejo de na outra semana ele estava lá novamente. Aí ele falando comigo agora, que na frente da casa dele tem uma igreja. Ele falou dessa maneira, eu falei, Jorge, dos jovens que estão naquela igreja lá, para esse jovem que a gente vê no mundo aí fora, tanto com vestimenta, como os costumes, o modo de como se dá, para mim, eu que fico na minha casa, na minha janela ali, às vezes eu observo, eu vejo, não tem diferença nenhuma. Ele falando dessa maneira, meu pastor. Não tem diferença nenhuma dos jovens que eu vejo entrando ali naquela igreja, para os jovens que eu vejo também quando eu passo pelas ruas aqui em São Gonçalo, eu vejo nos bares, eu vejo nos bares, não tem diferença nenhuma. Por isso que é prioridade para cada um de nós ser verdadeiramente uma nova criatura nas mãos do Senhor. Porque nós servimos a um Deus que é puro, a um Deus que é santo. E convém que nós chegamos a Ele, seja também santo na presença do Senhor. A gente não tem como se misturar com esse mundo, priorizar as coisas que são lá de fora desse mundo, não. A prioridade nossa é Cristo Jesus. O nosso alvo é Cristo Jesus, é para Ele que nós devemos olhar, é para Ele que nós devemos voltar toda a nossa atenção, toda a nossa força, é priorizar o reino do Senhor, é viver verdadeiramente para Cristo Jesus, é ter o desejo, como nós lemos aqui no Salmo, de poder estar na casa do Senhor, e assim, estando na casa do Senhor, fazer a vontade do Senhor em nossas vidas, e ser uma nova criatura, não se misturando com o mundo, até porque a palavra do Senhor vai dizer que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E a palavra vai dizer para cada um de nós, para a gente não se amoldar no sistema desse mundo. As pessoas muitas vezes não priorizam no Senhor, elas têm se amoldado às coisas desse mundo. A prioridade não é mais o céu, a prioridade não é tão somente o Senhor, mas aquilo pelo qual Ele pode dar a cada um de nós. A prioridade não é buscar aquilo que é do alto, aquilo que é de cima, mas aquilo pelo qual, no momento que eu clamar, que eu pedir ao Senhor, aquilo que Ele pode me dar naquele momento. E muitas das vezes as pessoas têm buscado tantas outras coisas, priorizado tantas outras coisas, e vão se esquecendo da palavra do Senhor. Pastor, você está dizendo que eu não posso almejar, eu posso ter um sonho? Não, você pode. Eu sempre falo isso, nós podemos, você pode. Você pode ter sua casa, você pode ter seu carro, enfim, você pode ter todas essas coisas. Mas a sua prioridade, a nossa prioridade é Cristo Jesus. Eu não posso viver no meio, eu não posso viver no Evangelho, mas quando a prioridade em mim, no meu coração, não é as coisas do Senhor, não é as coisas do alto, mas as coisas dessa terra. As pessoas muitas vezes confundem isso, quando diz aqui, mas buscar em primeiro lugar o reino dos céus, e todas essas coisas nos serão acrescentadas. Quando fala essas coisas, a pessoa não colocando tantas outras coisas, bota carro, bota casa, enfim, um monte de situações. Mas como nós lemos no contexto, aqui está falando de comida, bebida e vestimenta. Mas as pessoas colocam tantas outras coisas e priorizam tão somente isso. Aquilo que o Senhor, Ele pode dar. Aquilo pelo qual Ele pode colocar diante de cada um de nós. A ponto de pessoas entrar dentro de denominações chamadas de igreja, tão somente para alcançar algo que ele estaria precisando naquele momento. Eu estou precisando me casar, eu sou ainda na igreja para buscar um casamento. Estou precisando de uma casa nova, eu sou ainda na igreja tão somente pela casa nova. Priorizando tão somente isso, mas se esquecendo daquele que tem o poder de dar vida e também de tirar a vida. É nós colocarmos em primeiro lugar as coisas que são do Senhor, as coisas que são do alto, a gente buscar isso com toda a nossa força, com todo o nosso coração. E a gente fazendo isso não vai impedir você de viver a sua vida, porque estamos aqui nessa terra ainda.
Eu, por exemplo, tenho que trabalhar ainda, porque a maioria aqui também tem contas a pagar. Eu não posso me dar o luxo de ficar em casa, ali sentado, até porque eu tenho as crianças para alimentar, eu tenho a minha esposa, eu tenho a minha casa, e eu trabalho, e eu glorifico o nome do Senhor pelo meu trabalho, por isso. Hoje, nesse calor, eu estava lá, nesse calor todo, trabalhando. Imagina vocês, nesse calor, pastor. Eu lá trabalhando, aquela coisa toda. Teve um momento que eu tive que procurar até um casaquinho para botar. Eu estudei. Mas eu estava lá, eu tenho que trabalhar. Você tem que trabalhar. As irmãs aqui que não trabalham, que são donas de casa, elas têm uns afazeres dentro da sua casa, vão continuar fazendo. Mas a nossa meta, o nosso alvo, a nossa prioridade é Cristo Jesus. É Ele. É Ele que é o nosso alvo. É para Ele que nós devemos olhar. Porque o Senhor, Ele tem poder para mudar a nossa situação. E Ele tem bênçãos para cada um de nós. E a palavra do Senhor já está dizendo isso, meu pelo nome, Salmo 28. Ele tem bênçãos para cada um de nós. Mas todas essas bênçãos, elas estão condicionadas à nossa obediência ao Senhor. Porque quando nós obedecemos ao Senhor, quando nós fazemos a vontade do Senhor, quando a gente cuida das coisas do Senhor, Ele cuida também de cada um de nós. Porque Ele vela sobre a tua palavra para cumprir. Ele vela sobre a tua palavra para cumprir. Tem um louvor. Como que é um louvor? Deixa eu ver. Tu és fiel, não é isso? Tu és fiel, Senhor. Eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Mas deixa eu te falar uma coisa. O Senhor, Ele não é fiel a mim, não. A palavra diz que Ele vela sobre a sua palavra para cumprir. Quando eu ando em retidão com a palavra do Senhor, a palavra do Senhor, ela se cumpre também na minha vida. A fidelidade do Senhor, ela vai se cumprir também na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas é necessário nós sermos fiéis à palavra do Senhor. É necessário eu e você, nós priorizarmos as coisas que são do Senhor, aquilo que é do alto. Agindo assim, Ele é fiel a cada um de nós, mediante a sua palavra. Porque a palavra fala: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo e vos será concedido. Mas é necessário essas palavras, ela está dentro de cada um de nós, É esconder verdadeiramente essa palavra dentro de cada um, para que nós não venhamos a pecar contra o nosso Senhor. Porque se a gente não priorizar isso, a gente se perde. Se a gente não priorizar a palavra do Senhor, a gente não somente vai querer o Senhor, mas não somente por aquilo que Ele pode dar, por aquilo que Ele pode nos entregar naquele momento. Mas é buscando ao Senhor, é fazendo a vontade do Senhor, é seguindo somente a Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós lemos a palavra do Senhor, eu peço aos irmãos que abram aí em nome de Jesus, no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo de número 5, é um texto conhecido, os irmãos já conhecem, que fala da pesca maravilhosa. Lucas 5, a partir do primeiro versículo, ele vai dizer assim, ó: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genesaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago,
E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediram que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Nós que Jesus, ele está ali, o povo, ele começa a aglomerar naquele meio ali. Jesus pede para que eles te pegassem um daqueles barcos, o barco era de Pedro, para que ele se afastasse um pouco. E ali ele começava a ensinar aquele povo. Ele começa agora a ensinar aquele povo. Uma prioridade, mais uma prioridade para que nós venhamos a aprender. É aprender aquilo que o Senhor, ele tem falado através da sua palavra a cada um de nós. Aquele povo estava ali atento, ouvindo a palavra do Senhor. Mas é aqui que eu quero pegar com os irmãos. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal para os companheiros que estavam ao outro lado do barco, para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira que quase ia a pique. Quase ia a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago, João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Louvado seja o nome do Senhor. Pedro aqui, ele estava no barco. O Senhor agora pede para que ele se afastasse, para que lançasse a sua rede mais adiante. E eu olho aqui, quando Pedro responde ao Senhor, ele disse: havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Pedro, ele sabia de pesca, ele conhecia, ele sabia onde estavam os pontos, os lugares, aonde ele poderia lançar as suas redes para poder pescar. E ele diz para o Senhor: Senhor, nós trabalhamos, e detalhe, a noite toda, e nada nós apanhamos. Mas nada apanhamos. Mas, porque mandas, lançarei a rede. Pedro aqui, ele priorizou a Cristo Jesus. Ele priorizou a autoridade de Cristo Jesus na sua vida. Irmãos, independentemente daquilo pelo qual nós temos passado nesse tempo de hoje, é a palavra do Senhor que nós devemos dar ouvido. É a palavra do Senhor que nós devemos estar atentos, observando, olhando a cada dia. Pedro conhecia da pesca, porque vai chegar situações na minha e na sua vida, que mesmo você conhecendo, mesmo você sabendo, você não vai ter condições de resolver a sua questão naquele momento. Mesmo você sabendo, você tendo conhecimento, vai ter situações na nossa vida que nós não conseguiremos por nós mesmos a gente conseguir resolver, sanar aquela situação. Mas o Deus pelo qual nós servimos, Ele tem poder para poder resolver toda e qualquer questão em nossa vida. Porque Ele é Deus, Ele é Senhor. Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Mas uma coisa que me chama muito a atenção nesse texto, é quando lá no versículo 11, por isso que eu não li ele, eu vou ler ele aqui agora para cada um de nós. No versículo 11, ele vai dizer assim, o Senhor disse para eles: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E aqui o 11 vai dizer: e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Pedro vivia de pesca.
A pesca aqui foi uma pesca enorme, grande, onde o texto subtítulo aqui diz uma pesca maravilhosa. E o dinheiro pelo qual ele poderia alcançar agora, naquele momento, devido àquilo, a pesca pela qual ele teve ali naquele momento, tudo aquilo que ele conseguiu ali, a pesca maravilhosa que ele teve ali, ele poderia alcançar muito dinheiro, porque ali foi uma bênção do Senhor para a vida de Pedro. O Senhor aqui abençoou e muito a vida de Pedro como pescador. Ele fez com que as redes quase se rompessem de tantos peixes que se apanhou naquele momento. Ele foi abençoado naquele momento ali. Mas Pedro, ele não olha tão somente para a bênção que o Senhor concedeu a ele naquele momento, mas ele olha o abençoador, louvado seja o nome do Senhor, a ponto de o texto dizer que ele deixa tudo e agora ele passa a seguir ao Senhor. Ele priorizou não a bênção que recebeu naquele momento, mas sim o abençoador que é Cristo Jesus. O que você tem deixado para poder priorizar Cristo na sua vida? O que nós temos deixado nesses tempos de hoje para poder viver para Cristo Jesus? Para poder ser chamado de filhos de Deus? O que nós temos deixado nesse tempo de hoje? O que nós temos priorizado tem verdadeiramente agradado ao Senhor? Ou o que nós temos priorizado nesses tempos de hoje é tão somente as coisas que esse mundo ele tem oferecido a cada um de nós? Pedro aqui ele teve uma grande bênção. Ele era pescador, irmãos. Ele era pescador, ele vivia da pesca. Mas ele não olhou para aquilo que o Senhor ele tinha abençoado a ele naquele momento. Ele creu naquele que tinha o poder de dar a vida, como eu já disse, e também de tirar a vida, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedro aqui agora ele crê no Senhor a ponto de deixar tudo de lado para agora seguir ao Senhor. O pastor está falando que eu tenho que largar tudo, eu tenho que largar. Não, mais uma vez eu digo, não é isso. Mas muitas das vezes coisas pequenas têm nos afastado da presença do Senhor. Coisas que muitas das vezes imperceptíveis a nossos olhos, elas têm nos afastado da comunhão verdadeira com o Senhor, de poder estar na casa do Senhor, de fazer a vontade do Senhor na nossa vida. Muitas das vezes coisas pequenas, elas têm nos afastado e ela tem tirado a prioridade que é Cristo e tem colocado a prioridade em outras coisas que não são concernentes ao reino de Deus. Aquilo que é do Senhor. Deve haver em cada um de nós esse equilíbrio, para que assim a gente possa ter uma vida diante do Senhor. Não é se desesperar, não, agora eu só quero, não é isso. Não é isso que nós estamos falando. É nós termos uma vida equilibrada. É a gente ter na nossa vida objetivos concretos, necessários a cada um de nós. Objetivo na nossa vida, começar a ordenar na nossa vida aquilo que é prioridade e aquilo que não é prioridade na nossa vida. Porque muitas vezes vamos colocando tantas coisas, e o Senhor muitas das vezes ele vai só ficando no último plano, ele vai ficando mais para baixo, porque eu penso mais nisso, eu penso mais, e assim vai. A gente tem visto, assim como nós falamos no começo da tecnologia, a gente tem visto pessoas priorizando agora tão somente um aparelho, de poder estar com ele ali todos os dias. As pessoas esquecem Bíblia na igreja lá, mas se elas esquecerem um celular, elas voltam correndo para buscar. Porque está priorizando essas coisas pequenas. Estão se esquecendo da palavra do Senhor. Se esquecendo daquilo que é do alto, daquilo que vem de cima. Do nosso Senhor para cada um de nós. Tem pessoas que colocam a confiança em homens.
mas não mais no Senhor. Se esquecem daquele que, mais uma vez eu digo, tem poder de dar a vida e de tirar a vida. E não só isso, mas tem poder de lançar no inferno também. A nossa prioridade é o Senhor. É para Ele que nós devemos olhar. Por isso, como eu digo, é necessário a gente fazer essa autoanálise na nossa vida, para verdadeiramente a gente ver aquilo que é prioridade e aquilo que não é prioridade. Eu tenho observado nesses tempos, geralmente é assim, eu não sei, quando chega final do ano, parece que as pessoas elas começam a fazer seus planos, e muitas das vezes nesses seus planos, o Senhor ele não está intuído no plano que vai vendo. A gente vê cultos sendo reduzido o número de pessoas, as pessoas muitas das vezes colocando pretexto, subterfúgio para não poder muitas das vezes não estar na casa do Senhor, porque ela já está pensando lá na frente como é que vai ser aqui, como é que vai... Elas vão priorizando outras coisas, esquecendo do Senhor. Mas se não for o Senhor para nós, em nossas vidas, o ano que vem ele pode não chegar para nenhum de nós. Por isso o tempo de buscar o Senhor é hoje, é agora. É o tempo de priorizar o Senhor, não será amanhã, no ano que vem, no ano 2025, ou não, é agora, é hoje, nesse dia de hoje. Mas ano que vem eu vou mudar, ano que vem eu vou começar ali, eu vou pegar a palavra direitinho, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não é ano que vem, 2025 não, é hoje, é agora. A nossa prioridade deve estar nisso, em conhecer o Senhor, em buscar o Senhor, em fazer a vontade do Senhor nas nossas vidas. E detalhe, sabemos que não é fácil, irmãos. Ainda mais no mundo pelo qual nós vivemos nesses tempos de hoje. Tudo, como eu disse no começo, tudo nos leva a pecar, tudo nos leva a viver uma vida contrária à palavra do Senhor. Mas qual tem sido a nossa prioridade? Qual tem sido a minha prioridade? Ainda mais eu agora nessa condição de estar como pastor, porque nosso pastor é Cristo. É necessário, a começar por mim, como no espelho, olhando, é começar por mim, eu também, a priorizar as coisas que são do alto. Porque a gente não sabe o dia da manhã. A gente não sabe o que vai acontecer saindo daqui para fora, nesse portão. Hoje, se eu não me engano, teve um senhor que morreu aqui no calçadão. Não foi isso, irmão Jesus? Numa lojinha de bijuteria que tem ali. Dentro da loja, o homem infartou. O calor que estava, se eu não me engano, já era um homem de uma certa idade. Não era velhão, mas era uma certa idade. Dentro da loja, aqui fora. Aqui no calçadão, imagina. A gente não sabe. Então não é priorizar amanhã ou 2025, não é hoje. Porque esse avivamento que está para ser derramado sobre a igreja de Cristo, se nós não priorizarmos isso agora, a gente não vai ser alcançado por esse avivamento que está para ser derramado sobre o povo de Deus. Não é nós olharmos e está chegando o avivamento ali comigo, como eu consigo? Não vai ter tempo. Não vai ter tempo. Então é de agora, é de hoje, cada um de nós, a gente rever, chegar na nossa casa, pegar essa palavra, você guardar no seu coração e durante você dormir, você vai pensando aquilo que você tem colocado em primeiro lugar na sua vida. Aquilo que você e eu, nós temos priorizado na nossa vida. Se estamos priorizando verdadeiramente ao Senhor, ou se ainda há coisas que tem sorrateiramente, mas nós temos priorizado e se esquecendo da palavra do Senhor. Porque, como eu disse, priorizar é nós colocarmos em ordem, é ordenar tudo ali a cada um de nós. Porque o Senhor, como eu disse, como foi dito pelo obreiro Márcio no começo, ele, quando estava sendo crucificado naquela cruz, ele estava priorizando a mim e a você. Era o seu rosto que ele via quando aqueles escravos estavam sendo colocados nos seus pés e nas suas mãos. Era para você que ele estava olhando.
quando aquela lança, ela transpassou o seu lado. Ele estava priorizando a cada um de nós. E através disso, ele abre uma porta de salvação para cada um de nós. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o período pelo qual nós vivemos agora, a gente não sabe qual vai ser o dia da volta do nosso Senhor. A gente não sabe isso. Mas enquanto a gente não tem esse momento, enquanto não chega esse momento de nós estarmos juntos, num só lugar, naquela praça maravilhosa ali, glorificando o nome do Senhor, exaltando o nome do Senhor, onde vai estar lá, não essa luz desse refletor, mas a luz do próprio Cristo Jesus. Ele vai estar lá iluminando aquele lugar. Enquanto não chegamos nesse momento, é necessário a gente fazer como Pedro e aqueles discípulos, deixar tudo e seguir ao Senhor. Eu não digo deixar tudo, mais uma vez eu deixo bem frisado para a igreja. Não é você sair de... Não é isso. É você ter um alvo. É você ter um alvo. E esse alvo é Cristo Jesus. É você ter uma meta. Por isso que o texto disse: quanto a mim não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão diante de mim. Eu priorizo aquelas que estão diante de mim. A Cristo Jesus. É para Ele. Aquelas que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então é cada dia, abrindo mão do nosso eu, se esquecendo de tudo que ficou para trás, e priorizar o alvo, a meta, que é Cristo Jesus. É priorizar você e eu poder chegar diante do Senhor e ouvir: vinde bendito, vinde bendita do meu Pai, que possui o que é teu por herança. Sabe por quê, irmãos? Porque tudo vai ficar para Ele. Mas aquilo que é do alto, mais uma vez eu digo, Ele é eterno. Ele é para sempre. Ele será eterno. Então vai valer a pena a gente prosseguir. Vai valer a pena a gente começar a ordenar a nossa vida. A gente rever verdadeiramente aquilo que é prioridade e aquilo que não é prioridade na nossa vida. Que o Senhor assim nos abençoe nessa noite, por essa humilde palavra, que você e eu nós possamos guardar essa palavra no nosso coração, porque sabemos que perto está o Senhor da tua volta. Ele está próximo, Ele está perto de voltar. Então é vigiando e prosseguindo para o alvo. É tendo desejo pelas coisas do Senhor, pela casa do Senhor. É contemplar a formosura dele. É aprender no templo do Senhor. É ter o desejo de estar em comunhão uns com os outros. Porque isso também deve ser uma prioridade de cada um de nós. A comunhão entre nós que somos irmãos em Cristo Jesus. A gente começar a priorizar isso também. Ter o desejo de poder estarmos juntos. Porque lá fora não tem nada para nenhum de nós mais. Não tem mais nada para nós. O que aguardamos agora é o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. É poder chegar no céu, nos altos céus, e ver: está aqui a morada pela qual eu preparei para cada um de vós. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amado Deus, Altíssimo Pai, louvado seja o Teu nome, Senhor, sobre a nossa vida. Pai, muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. O Senhor tem demonstrado o Teu amor, o Teu carinho por nós, Senhor, mesmo nós não merecendo, Senhor, como foi falado, mesmo na condição de falho, de pecador diante do Senhor,
O Senhor tem agido de misericórdia, Senhor, e tem nos dado a oportunidade de ser corrigido e exortado por Ti, pela Tua palavra. Como fala, Senhor, na Tua palavra, que o Pai corrige e exorta o Filho que ama. Então eu creio, Pai, que o Senhor tem demonstrado o amor por cada um de nós, pela Tua igreja, Pai, a qual o Senhor tem usado, Senhor, verdadeiramente, com sinceridade, com humildade, com gratidão no coração, para que nós viemos, Senhor, entender que só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Como foi falado, não há outro caminho além de Ti, e assim também nós sabemos que está escrito, Senhor, aonde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Que o nosso tesouro possa ser buscar a Ti, Senhor, em tempo e fora de tempo, meditar de dia e de noite, se humilhar e diminuir os Teus pés, se entregar de corpo, alma e espírito, Pai, para que o Senhor possa ver graça em nós, e cada dia e a cada instante, Senhor, derramar misericórdia sobre a nossa vida. Deus, muito obrigado, como foi falado, Senhor, por esse dia quente, a qual o Senhor nos sustentou, o Senhor nos guardou, Senhor, o Senhor nos livrou de todos os mal. Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos deu a graça de estar diante de Ti e poder verdadeiramente estar aqui glorificando o Teu santo nome, se humilhando, diminuindo, Senhor, e ouvindo da Tua palavra, louvando e bendizendo de todo o nosso coração, Senhor, a Ti. Por isso te pedimos muito obrigado, como foi louvado, que o Senhor deu a sua vida por cada um de nós, mesmo falho e pecador diante de Ti. O Senhor viu graça, Senhor, e verdadeiramente deu a Tua vida por cada um de nós. Por isso eu agradeço a Ti, Senhor, por esse momento. Por isso eu te peço perdão, Senhor, por muitas das vezes, Senhor, me apegar em muitas das coisas, Senhor, em nome de Jesus, e verdadeiramente deixar o Senhor em segundo plano em minha vida. Que isso não seja, Pai, constantemente, que eu venha verdadeiramente pegar a palavra em meu coração, Senhor, para que eu possa botar o Senhor, como está escrito na Tua palavra, acima de tudo e todas as coisas a qual existe. Assim foi criada por Ti. Então eu te peço muito obrigado, Senhor, cada vez mais o Senhor está alertando cada vez mais a cada um de nós, não somente a mim, mas a igreja, mas a todos aqueles, Pai, a qual precisa a cada dia instante estar na Tua presença. Assim eu te agradeço por essa oportunidade, que o Senhor possa tomar cada vida, Senhor, que está aqui diante de Ti, a qual há de assistir, Senhor, a palavra, que possa entender que o Senhor está demonstrando amor pela Tua igreja, pelo Teu povo, que possamos cada dia mais, a cada instante, Senhor, se apegar mais a Ti, Senhor, se aproximar mais do Teu Espírito, Pai, para que a gente possa prosseguir e não desistir. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, por mais essa oportunidade a qual o Senhor nos concedeu. Assim eu agradeço a Ti, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Amém, amados. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces comunhões e consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, todo aquele que crê e que recebe. Se você não disse, diz amém. Amém. A vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. Se o Senhor é por nós, Quem será contra nós? operando o nosso Deus, Quem impedirá? foi ele cooperando que pode pedir a todos a parte do Senhor. Uma excelente noite, amados. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo.